vimos o que foi lido anteriormente, Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão, porque o nascimento vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não importa se uma prostituta engravidar de um assaltante, uma hipótese, aquela criança veio de Deus. A natureza espiritual, o nascimento, né, natural, biologicamente falando, tudo é de Deus. Agora, a natureza espiritual é que pode dar diferença. Então ela disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E aí Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Lavrador, e Caim foi lavrador da terra. Toda vida vem de Deus, é aquilo que eu estava falando. Quer seja de uma união legítima ou ilegítima. Satanás é um ser criado, portanto, Satanás é espírito. Não tem corpo. Deus também é espírito. O que foi que Deus fez? Fez um corpo para si. Jesus Cristo é o corpo de Deus. Satanás procurou um corpo para si. A serpente foi o corpo de Satanás. Adão veio de Deus. A serpente também é um animal criado por Deus, mas Satanás se utilizou de uma forma espiritual e induziu a serpente a praticar um relacionamento sexual com Eva. Porque da serpente poderia sair os genes pelo qual Satanás entraria na humanidade. É meio difícil de vocês acreditarem, mas é a verdade. Deus mostrou ao profeta desta era, abriu uma imagem, uma cena e mostrou. Ele foi levado até aquele momento. O irmão Brana, está nas suas mensagens, está narrado. A serpente era um meio homem. E Satanás se utilizou dela. Em Lucas capítulo 3, versículo 38, está escrito assim: a genealogia de Adão, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Onde está Caim? Era para Caim estar aqui. Não teria lógica se Caim fosse de Deus não entrar nessa genealogia aqui. Se ele realmente foi o primeiro filho de Adão, ele não foi o primeiro que nasceu dos dois? Se primeiro nasceu Caim, aqui ó, e concebeu Adão a Eva, e conheceu é deitar-se com ela, teve relacionamento sexual, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim primeiro. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, veio depois. Caim teria que ser o herdeiro de tudo, da parte de Adão. E não está nem na genealogia aqui, está aqui, ó. Ele teria que estar ali. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, era filho de Satanás, e matou a seu irmão Abel. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Deus criou a Adão à sua própria imagem.
Agora, de onde é que veio a malignidade de Caim? E de onde é que veio a justiça de Abel? Certamente cada um herdou os atributos de seus próprios pais. Lógico. Não foi uma maçã que causou a queda da humanidade. Judas, versículo 14. Judas é o livro de um capítulo só. Está lá perto de Apocalipse, antes de Pedro e de João. Judas, versículo 14, se eu não estou enganado. Não vou olhar a Bíblia para... Não, se está lá perto de Apocalipse. Não vou entrar nesse dilema comigo mesmo. Eu tenho essa dificuldade. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Em nenhum lugar da Bíblia Caim é relacionado. Não era para ser Enoque aqui, era para ser Caim, se Caim fosse filho de Adão. O sétimo depois de Adão. Não fala em Caim na genealogia, em nada. Caim era do maligno, gente. Caim é filho do diabo. Eu era inculcado no começo da minha fé. Eu ficava olhando assim, como é que pode Caim nascer de Adão e Eva e ser uma desgraça dessa? Matar o seu próprio irmão. Isso me causava um inculcamento. Até que eu conheci a mensagem do reverendo Brana, do profeta de Deus para esta era. E li essa mensagem, a semente da serpente, e aí clareou. Eleição e predestinação. Salmos 139, versículos 13 ao 16. Vamos entrar agora propriamente. Eu li essa passagem falando sobre a semente da serpente, para nós entendermos, conseguirmos fazer um paralelo com essa temática que é tão confusa também, tão comentada, discutida no meio evangélico, que é a questão da eleição, de onde nós viemos. Quem? Você é filho de Deus, do grupo de Adão e Abel e Sete e Enoque, etc. Ou você é filho de Satanás, do grupo de Caim. E aí vem toda essa maldição que está no mundo aí. Nimrod e todos os acontecimentos malignos, as guerras e as destruições e as mortes. De que lado você está? Salmo 139, versículos 3 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Quem? Davi está falando de quem? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosíssimas. Digo isso com convicção. Davi falando. Digo isso com convicção. Tenho certeza do que estou falando. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus é conhecedor de todas as coisas. Isso é o Salmo 139, versículos 13 ao 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Veja a importância do embrião para Deus, viu? Vocês que são adeptos aí do aborto, cuidado, vão ser requeridos, vai ser cobrado. Por enquanto não. Tem a própria
o STF, Supremo Tribunal Federal, se reúne e põe em pauta o aborto. Os teus olhos viram o meu embrião. Apaga a Bíblia aí, STF, senadores, deputados federais que apoiam essa porcaria aí. Essa carnificina aí. Os teus olhos viram o meu embrião, faz leis aí. Porque vai ser cobrado, tá? Todos os dias determinados para mim, predestinação, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eleição, predestinação. Tem mais. São Mateus capítulo 7, versículo 21, versículo 16 ao 21. Fala sobre essa questão. E São Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, que é a parábola do joio e do trigo. Deixa eu ver se dá tempo aqui, nos 3, 4 minutos que tem ali pela frente. Jesus lhes contou, no São Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 21, fala sobre a questão dos frutos. Por seus frutos, natureza, os conhecereis. Agora vamos entrar no assunto da parábola do joio e do trigo. Caim e Abel. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus, porque tudo consiste nisso, gente. Não pense que a vida é a vida eterna, essa vida que nós temos aqui na terra, essa vidinha fracassada, corpos raquíticos, pessoas cancerosas, enrugadas, os dentes caídos, as unhas troncha. É o ser humano hoje. E acha que tem vida. E se diz ateu e estufa o peito. Porque conseguiu fazer um patrimônio, porque conseguiu chegar a um grau, a uma postura lá, um status político, ou porque conseguiu levantar uma empresa, ou porque, sei lá, tem carros na garagem. Isso é a ilusão, a concupiscência do mundo, a concupiscência da vida, os prazeres da vida, ilusão, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador Eclesiastes. E as pessoas pensam que são alguma coisa. 70 anos, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, Davi disse isso. Algo em torno de 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi disse que a vida do homem consiste em 70 anos. O que passar nisto é enfado, e canseira. Antes de Davi dizer isso, Deus tinha pronunciado que o homem viveria apenas 120 anos, o capítulo 6 de Gênesis. Antes disso, o homem viveu 300 anos, 500 anos, 777 anos, e Matusalém, se eu não estou enganado, viveu 960 e poucos anos, 67 anos. Chegou perto do milênio. O milênio é para Cristo, é para hoje. É a sétima era, o 7º milênio de ano. A Terra tem 6.000 anos. Shalom Adonai. Vou entrar no outro vídeo, eu leio a parábola do trigo e do joio. O tempo não deu. É o vídeo número 3 que virá. Shalom. Deus abençoe, Deus abençoe. O Eterno abençoe.